uma jovem moabita, deixa para trás sua terra natal, sua família e seus antigos deuses, seguindo rumo a um destino desconhecido que mudaria para sempre sua história, a história de Israel. Quem foi Ruth e como sua coragem redefiniu o significado da fidelidade, amor e propósito diante das maiores adversidades? Hoje você vai descobrir a incrível jornada de Ruth, a mulher estrangeira que encontrou sua verdadeira identidade e legado entre o povo de Deus. Aproveite e já se inscreva no canal para acompanhar mais histórias bíblicas inspiradoras como esta. E escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo agora. Na terra ressequida de Moabe, onde o sol parecia segurar sua respiração e a terra sussurrava lamentos de escassez, Ruth caminhava entre as sombras do seu próprio coração. A dor da perda ainda se enrolava em torno dela como o manto da noite, fria e pesada. O eco das risadas de seu marido, agora silenciado pela morte, ainda ressoava em sua mente, como um vento distante que nunca cessa. Nos campos de Moabe, a vida se tornara uma tapeçaria de saudades e incertezas. Noemi, sua sogra, era uma figura marcada pela amargura, seus olhos refletindo o desespero de alguém que conhecera a plenitude e fora reduzida a cinzas. Noemi tentou persuadir Ruth e sua outra nora a voltarem para a segurança dos lares de seus pais, onde poderiam encontrar novos começos. Mas Ruth, com uma coragem que parecia crescer das profundezas de sua alma, encontrou em sua voz uma força que nunca soubera possuir. Naquele momento, suas palavras emergiram como sementes lançadas ao vento, prontas para encontrar solo fértil no coração da história. Para onde fores irei, e onde pousares ali pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, ela declarou. Suas palavras entrelaçando-se com a brisa suave que soprou do oeste, como se fossem destinadas a ser transportadas até os confins do tempo. A decisão de Ruth era mais do que um ato de lealdade, era um salto de fé, uma escolha de amor que transcendia o entendimento humano. Como em Jó, capítulo 1, versículo 21, onde a aceitação serena diante do infortúnio transforma a dor em um ato de reverência. Nu saí do ventre de minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Partiram para Belém duas mulheres cujos corações viam-se entrelaçados pelo fio invisível da esperança. A estrada adiante era desconhecida, um caminho coberto pelas folhas mortas de invernos esquecidos, mas também pontilhada pelas promessas de uma nova estação. Enquanto caminhavam, a fé de Ruth se tornava um farol, iluminando cada passo com a luz da possibilidade de redenção. Ela era como uma videira tenaz que se enroscava em torno de uma árvore robusta, encontrando força naquilo que parecia fraco. À medida que se aproximavam de Belém, cada colina que cruzavam parecia sussurrar segredos antigos, e cada sopro de vento trazia consigo a fragrância de um destino ainda não revelado. Naquele horizonte distante, a transformação esperava por Ruth, pronta para desdobrar-se como um pergaminho de promessas divinas. E enquanto a noite caía suavemente sobre a terra, o céu se acendia com uma miríade de estrelas, como se buscasse contar uma história que apenas começava a ser revelada. Ruth, ao pisar na terra de Israel, sentiu o peso do silêncio das colinas e o murmúrio do vento nas searas maduras. Seus olhos, acostumados às paisagens de Moabe, agora percorriam campos estrangeiros, onde cada espiga tinha uma história e cada olhar um julgamento. A terra prometida a outro povo parecia um enigma a desvendar, uma tapeçaria de destinos entrelaçados, na qual seu fio ainda buscava um propósito. A vida em Belém não era fácil. A poeira dos caminhos misturava-se à poeira de suas esperanças, testando sua resiliência a cada passo dado. Ruth, porém, não se deixou abater. Como uma árvore solitária em meio ao deserto, ela buscava água em seu espírito, regando-se com a determinação que florescia a partir de sua fé. Como na história de Jó, que no capítulo 1, versículo 1, descreve um homem que, apesar de todas as provações, se manteve íntegro e fiel, Ruth também encontrou força nas raízes do seu coração. Na lavoura de Boaz, o sol parecia brilhar mais intensamente, como se o próprio céu se inclinasse para observar os pequenos milagres cotidianos que ali ocorriam.
Os ceifeiros, ao obedecerem à instrução de Boaz, deixavam cair não apenas espigas, mas também fragmentos de dignidade e esperança, que Ruth recolhia com mãos calejadas e agradecidas. A cada grão colhido, ela se nutria não apenas fisicamente, mas espiritualmente, percebendo que o campo de Boaz era mais do que um lugar de trabalho. Era uma arena onde suas preces silenciosas começavam a encontrar respostas. Boaz, por sua vez, via em Ruth um reflexo de perseverança que lhe era familiar. Ele se lembrava das histórias antigas, onde estrangeiros se tornavam heróis inesperados, onde o menor se tornava o maior e onde a dor era transformada em propósito. Em meio à ceifa dourada, ele viu em Ruth uma mulher cuja fé e lealdade poderiam mudar o curso de destinos inteiros, como um rio que, silenciosamente, esculpe o vale por onde passa. Naquele campo, onde o tempo parecia suspenso entre o passado e o futuro, a história de Ruth e Boaz começava a germinar, uma jornada de redenção e esperança ainda desconhecida para eles. O vento, cúmplice invisível, sussurrava entre as espigas, trazendo a promessa de uma nova estação. Uma estação onde o amor e a fé seriam as sementes de uma colheita abundante. Na noite silenciosa, sob o manto estrelado que adornava os céus de Belém, Ruth caminhava com passos firmes e coração palpitante. Cada grão de areia sob seus pés parecia sussurrar histórias antigas de esperança e desespero, enquanto o vento noturno cantava melodias de promessas divinas. Na escuridão da eira, o ar estava impregnado com o aroma da cevada recém-trilhada, um lembrete da abundância e provisão de Deus em tempos de escassez. Ruth, com sua graça silenciosa, aproximou-se de Boaz, estendendo-se ao chão como um rio que encontra seu caminho deslizando suavemente. Desvelar os pés de Boaz era mais do que um simples gesto. Era um símbolo de vulnerabilidade, confiança e um grito mudo por redenção. Naquele instante, ela incorporou a essência do Salmo capítulo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ruth, que havia conhecido a amargura da perda e o exílio da viuvez, agora se encontrava à beira de uma aurora potencial. Boaz, ao acordar com o toque suave do vento e o frio nos pés, encontrou Ruth ali, uma figura que parecia tecida entre os fios do destino e da esperança. Havia uma solene tranquilidade em seus olhos, como se o próprio eco das palavras de Jó, capítulo 19, versículo 25, lhe respondesse: Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Naquele momento, Boaz não viu apenas a viúva moabita, mas uma mulher de fé inabalável, digna de toda a honra e proteção. Com uma voz que continha a gravidade e misericórdia dos que entendem a profundidade do sofrimento, Boaz falou. Prometeu a Ruth que faria tudo ao seu alcance para honrar a tradição e proteger Votulá, mas lembrou que havia um parente mais próximo que tinha o direito de remissão. Esse obstáculo, entretanto, não era um muro, mas sim uma porta aguardando a chave correta, uma chave moldada pelo tempo e pela providência divina. Ao retornar para casa, Ruth sentiu-se envolta por uma paz inesperada, como se suas preocupações fossem parte de um grande mosaico que ela ainda não podia ver na totalidade. Noemi, ao ouvir o relato da noite, sentiu uma esperança renovada, como uma árvore que floresce novamente após o rigoroso inverno. No entanto, ambas sabiam que o futuro ainda estava indecifrado, pendendo como uma balança entre o que foi e o que virá. E assim, enquanto a noite se desfazia nos primeiros raios de um novo amanhecer, o destino de Ruth e Boaz permanecia suspenso, como uma promessa sussurrada pelo vento, aguardando ser cumprida. O sol mau havia despontado no horizonte, tingindo o céu com tons suaves de dourado e rosa, quando Boaz se dirigiu ao portão da cidade. Este não era apenas um ponto de passagem, mas o coração pulsante de Belém, onde decisões de grande importância eram tomadas e seladas diante das testemunhas da cidade. O vento matinal carregava consigo a fragrância das oliveiras, dançando em leves sussurros, como se fosse o próprio espírito da justiça pronta a guiar a mão de Boaz. Com cada passo dado em direção ao portão, Boaz sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Não era apenas a promessa de uma união que estava em jogo, mas uma escolha que ressoaria através das gerações.
Há um tempo para tudo e um modo certo de fazer cada coisa, pensava Boaz, recordando as palavras de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Ao chegar, encontrou os anciãos já reunidos, suas faces marcadas pelo tempo e sabedoria. E logo o parente mais próximo de Elimeleque apareceu. A tensão no ar era palpável, como uma corda a ponto de estourar. Boaz, com a firmeza de um homem íntegro, expôs a situação. No entanto, o parente, ao ouvir sobre a necessidade de tomar Ruth como esposa para preservar a linhagem, hesitou. Havia um conflito entre o dever e o desejo, um eco distante da luta de Jó, que em seu sofrimento ainda declarava: "O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor." Jó capítulo 1, versículo 21. A decisão de renúncia foi rápida, mas não sem um instante de reflexão. Como se o parente estivesse encarando seu próprio reflexo em águas agitadas, vendo ali suas fraquezas e medos. Com a recusa, Boaz se viu livre para prosseguir com seu compromisso, não apenas com Ruth, mas com um destino que mal podia imaginar. A aceitação desse caminho fez seu coração vibrar com a mesma esperança que revivia em Noemi, como um campo ressequido que volta a florir após uma chuva abundante. Enquanto as formalidades se completavam, o som dos murmúrios dava lugar à certeza de que o amor e a justiça haviam prevalecido. Noemi, ao ouvir a notícia, sentiu suas amarguras dissolverem-se, como névoa sob o sol nascente, suas esperanças renascendo nos olhos brilhantes de Ruth. Esta união não era apenas uma história de redenção pessoal, mas um fio entrelaçado no vasto tecido do tempo, conduzindo a um futuro ainda por ser revelado. Mas mesmo enquanto a alegria começava a se espalhar entre eles, como as primeiras flores da primavera, uma sombra de incerteza pairava no ar. O que aguardava além dos limites visíveis daquele momento, nas trilhas desconhecidas do amanhã? Sutil, quase imperceptível, a dúvida permanecia, como uma estrela solitária no vasto céu noturno, aguardando. A celebração em Belém parecia uma dança de estrelas refletidas nas almas de seus habitantes. A união de Ruth e Boaz não era apenas uma cerimônia de casamento, mas uma tapeçaria de destinos tecida pelas mãos invisíveis da providência. Em cada sorriso e abraço, havia uma lembrança silenciosa de que a fé pode transformar desertos de desespero em jardins de esperança. Ruth, antes uma forasteira, agora caminhava entre o povo como uma figura de pura determinação e graça. Seu passado em Moabe, marcado pela perda e pela incerteza, era um lembrete constante de sua transformação. Como ouro refinado no fogo, ela encontrou seu brilho ao abraçar a fé e a comunidade que a acolheu. A sua jornada refletia as palavras de Jó, capítulo 1, versículo 21. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ruth havia perdido seu passado, mas ganhou um futuro. Noemi, por sua vez, sentiu seu coração ser curado com a alegria de um avô que segura o fruto de seus sonhos nos braços. Ao olhar para Obed, ela via não apenas um recém-nascido, mas a promessa de que Deus ainda escrevia sua história. Os anos de amargura se dissiparam como a neblina ao nascer do sol. Era como se ela tivesse trocado as vestes de luto por um manto de júbilo, como profetizado em Isaías capítulo 61, versículo 3. Para consolar todos os que choram, para dar aos que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas. Noemi não estava apenas observando a continuidade de sua linhagem, ela estava testemunhando a redenção de sua própria vida. Enquanto as mulheres da cidade louvavam ao Senhor, a música de suas palavras ecoava nos corações como uma canção antiga, redescoberta. Noemi e Ruth estavam entrelaçadas em uma história maior do que elas mesmas, uma narrativa onde o divino se cruza com o humano para produzir beleza a partir do caos. Havia, porém, um sussurro de expectativa no ar. Obed, o bebê, era mais do que uma criança, era um prenúncio de futuros desdobramentos, um símbolo de que o legado da fé e da redenção continuaria a fluir através das gerações. Os olhares se voltaram para o horizonte, onde o sol se punha em um espetáculo de cores. A história de Ruth e Noemi não era apenas sobre um final feliz, mas sobre um novo começo, um convite para o desconhecido. E enquanto a noite se aproximava, trazendo consigo o mistério do que o amanhã reservava, o povo de Belém aguardava,
saboreando a promessa de que as melhores histórias ainda estavam por vir. A história de Ruth é uma tapeçaria rica e multifacetada, entrelaçada com fios de dor, fé e redenção. Ao deixar Moabe, sua terra natal, Ruth não apenas abandonou suas raízes, mas atravessou uma ponte invisível feita de esperança e incertezas, rumo a um futuro desconhecido em Belém. Era como se cada passo dado ecoasse a oração silenciosa de seu coração, uma prece não dita, mas sentida. Semelhante à devoção de Abraão quando deixou a terra de seus pais, conforme Gênesis capítulo 12, versículo 1. Em cada dia sob o sol de Belém, Ruth enfrentava o estranhamento de ser uma estrangeira. Seu sotaque era um lembrete constante de sua diferença, mas também era uma melodia única que ressoava na terra de Israel, provando que até mesmo uma voz solitária pode harmonizar-se em um coro divino. Porém, foi a sua determinação que iluminou o caminho em meio às sombras de dúvida, como a luz suave que perfura a densa neblina das manhãs, evocando a perseverança que Jó demonstrou em meio às suas tribulações, como está escrito em Jó, capítulo 1, versículo 21. A colheita nos campos de Boaz não era apenas uma tarefa diária. Era uma metáfora para a vida de Ruth, onde cada espiga recolhida simbolizava uma promessa de esperança e sustento. À medida que os dias se desdobravam, Boaz, o senhor daquelas terras, enxergou além do véu da estranheza. Ele percebeu a beleza que emergia da resiliência de Ruth, como uma flor que desabrocha em solo árido. Boaz, como um hábil jardineiro, reconheceu o potencial de Ruth e, ao fazer isso, tornou-se o instrumento de uma transformação divina. A conexão entre Ruth e Boaz floresceu como uma figueira plantada junto às águas, cuja sombra se estende além de suas raízes, trazendo refrigério e abrigo. Ruth, a moabita, encontrara não apenas aceitação, mas também um lar que, como as palavras de Jeremias capítulo 29, versículo 11, prometia um futuro e uma esperança. Assim, a vida de Ruth foi costurada ao tecido da história israelita, um fio dourado que insinuava a chegada de um rei, Davi, e eventualmente o Salvador. Ainda assim, enquanto cada dia trazia consigo novos desafios e triunfos, havia uma sensação persistente de que a jornada de Ruth estava longe de seu desfecho final. A história dela nos sussurra que o eco de um passado desconhecido e a promessa de um futuro ainda por desvendar entrelaçam-se em sinfonia. E é nessa melodia que se aguarda a próxima nota. Na terra de Moabe, uma jovem mulher chamada Ruth enfrentou grandes desafios com coragem e determinação. Após a morte de seu marido, ela decidiu seguir sua sogra, Noemi, de volta para Belém, em Israel. Um lugar estranho e novo para ela. Esta decisão, nascida da lealdade e do amor, foi um passo de fé que mudaria seu destino para sempre. Ao chegarem em Belém, Ruth e Noemi estavam em situação precária. Porém, a providência divina começou a se manifestar. Ruth, ao buscar sustento nos campos, encontrou favor aos olhos de Boaz, um homem justo e parente próximo de Noemi. Boaz, tocado pela devoção de Ruth a Noemi e seu caráter íntegro, mostrou bondade e proteção para com ela. Neste ponto, vemos a mão de Deus tecendo uma história de redenção. Como está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus usou as circunstâncias adversas de Ruth e Noemi para trazer bênçãos inesperadas. Com orientação de Noemi, Ruth seguiu um costume antigo e se apresentou a Boaz, pedindo que ele cumprisse seu papel como resgatador, conforme a lei mosaica. Boaz, reconhecendo a virtude e a dignidade de Ruth, comprometeu-se a fazer o que era correto. Ele não apenas resgatou a herança de Elimeleque, marido de Noemi, mas também tomou Ruth como esposa, honrando o nome de sua família. A intervenção divina é clara quando consideramos que Boaz e Ruth tornaram-se os bisavós do rei Davi e, assim, antepassados de Jesus Cristo, trazendo à tona a promessa de redenção e restauração para todas as nações através da linhagem de Ruth, como profetizado em Mateus capítulo 1, versículo 5. A transformação na vida de Ruth é um testemunho poderoso de como Deus pode mudar nossas circunstâncias através da fé
e da fidelidade. Ela, que era uma estrangeira sem esperança, encontrou um lugar no coração do povo de Deus e um papel crucial no seu plano eterno. E assim como diz em Jeremias capítulo 29, versículo 11, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Se chegamos até aqui, podemos ver que a história de Ruth é mais do que uma narrativa de amor e lealdade. É uma mensagem poderosa de esperança e redenção, mostrando que, com fé, Deus pode levar cada um de nós além dos nossos próprios limites e transformações. Se você chegou até aqui, de coração, muito obrigado. Estou começando agora com esse canal. E cada curtida, comentário e inscrição faz toda a diferença para mim continuar compartilhando essas histórias que nos aproximam de Deus. Tem vídeo novo toda semana e eu ficaria muito feliz de ter você por aqui. Que Deus abençoe você abundantemente. Se gostou desse vídeo, deixe o like e se inscreva. Comente sobre o que achou, pois isso ajuda bastante no crescimento do canal. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Até a próxima.